Senhoras e senhores, boa tarde. Retomando a programação do quarto Seminário Internacional sobre Rastreamento de Ativos, para a apresentação do painel 3, beneficiário final, aprimoramento normativo, convidamos, como mediador, Dr. Lúcio Ângelo Júnior, advogado-geral da União, virtualmente, e como expositores, Ana Carrillo Del Teso, professora de Direito Processual da Universidade de Salamanca, Espanha, virtualmente. Dr. Martin Kenning, advogado da Martin Kenning Solutions. Dr. Frederico Rezende, sócio fundador da F. Rezende Consultoria e Administração Judicial. E Dr. Renato Campanema, auditor da Corregedoria Geral da União e diretor de fiscalização na Câmara dos Deputados. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra o doutor Lúcio Alves Ângelo Júnior. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez ao líder das pessoas. E essa competência já não é uma surpresa, dados os eventos anteriores. E peço desculpa por não nominar a todos que merecem aqui os agradecimentos, senão ia levar o tempo do painel todo. Bom, de todo modo, muito obrigado. Esse painel 3 ele se dedica a debater questões envolvendo o beneficiário final e os possíveis aprimoramentos normativos, envolvendo a figura também denominada Ultimate Beneficial Owner, no direito anglo-saxônico, de onde ela se originou. E ainda que a temática tenha essa estreita afeição com a tradição do common law, a repercussão em todos os sistemas jurídicos em um mundo globalizado é uma realidade inegável, já que cada vez mais se reforça essa necessidade de interação entre países, dada também a facilidade do fluxo de capitais entre eles com as novas tecnologias. E lembrando bem, como bem colocou o Dr. Eronides no painel que nos antecedeu, temos sempre que ter em mente que o resultado útil do processo é uma perspectiva muito interessante a sempre se ter em mente, pois o processo, ao mesmo tempo, ele não é um fim em si mesmo, é um meio, e também é uma garantia de direitos fundamentais. E, de modo geral, o BO representa o sujeito que, em última instância, e peço perdão pela redundância, que se beneficia materialmente de uma determinada transação, geralmente entabulada por uma instituição ou pessoa diversa. Sendo ainda certo que o conceito compreende aquelas pessoas que exercem o efetivo controle sobre uma PJ ou qualquer outro arranjo similar, e com a mesma finalidade. E daí se deve lembrar, né, diversas áreas nas quais a temática mostra sua relevância, como a integridade, a transparência e a aplicação da lei. Falência, ou seja, virtualmente quase tudo que tangencia o direito societário e o direito à propriedade privada, tanto na perspectiva do credor quanto do devedor. E a importância é tanta que a União Europeia e o GAFIR reconhecem que a existência de UBOs, de beneficiários finais, muitas vezes não conhecidos no momento das transações, representa um risco mais para a ocorrência de diversos delitos financeiros, de corrupção, de financiamento ao terrorismo e de lavagem de dinheiro. E para iniciar o nosso debate, eu anuncio a presença, também virtual, da professora Ana Carrillo Del Teso. A professora Ana é professora contratada, doutora de Direito Processual na Universidade de Salamanca, na Espanha, e coordenadora adjunta do Programa de Doutorado em Estado de Direito e Governança Global. A professora Ana é formada em Direito e é mestre em Corrupção e Estado de Direito pela USAL. E em 2017, a sua tese El decomiso de ganancias como instrumento para a recuperação de ativos recebeu a qualificação sobresaliente cum laude, com menção internacional e o Prêmio Extraordinário de Doutorado da Universidade de Salamanca. Suas linhas de investigação, além disso, além da recuperação de ativos e do decomisso, também abarcam a investigação de delinquência econômica e a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Y ya en su idioma materno, profesora Ana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Usted tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero es disculparme por no poder utilizar el portugués para mi ponencia de esta tarde porque no lo manejo, pero bueno, ya me han comentado que
que todos ustedes manejan el castellano perfectamente, lo entienden. Por supuesto, agradecimientos a la organización, al instituto, por contar conmigo para este seminario y a Lucio por todas las facilidades. Bien, como el tiempo apremia, porque son apenas 15 minutos para la intervención, yo me voy a centrar en algunos de los destinatarios de las reformas de los últimos años, ya que bueno, la recuperación de activos lleva décadas en el centro de la política criminal y una de las consecuencias más notables ha sido la expansión legislativa dentro de los ordenamientos internos, sobre todo en la figura del decomiso. Ha vivido una expansión sin precedentes. España, por supuesto, no ha escapado de esta lógica y fue en 2015 cuando tuvimos nuestra gran reforma legislativa en cuestión de decomiso y de recuperación, tanto en el plano sustantivo como en el plano procesal. La tercera gran cuestión a la que afectó la reforma de 2015 fue el decomiso de bienes de terceros, como el mismo legislador confesó en el preámbulo, junto con el decomiso ampliado y el decomiso sin condena, a los que no me voy a referir. La intención del legislador en ese momento era introducir mejoras técnicas, decía, para aumentar la eficacia y seguridad jurídica de esta figura, del decomiso de bienes de terceras personas, para sustraer los bienes que los autores de los hechos delictivos habían transferido a terceras personas para eludir la acción de la justicia. La diferencia frente a las otras grandes bazas de la reforma, de este decomiso ampliado y del decomiso sin condena, es que el decomiso de terceros siempre ha sido, de una u otra forma, algo presente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. En los códigos penales históricos, desde 1822 a 1995, la regulación del decomiso iba siempre acompañada de una salvaguarda que impedía decomisar bienes de efectos, instrumentos que pertenecían a un tercero no responsable del delito, lo que al contrario implicaba que solo se iban a ver afectados los bienes que pertenecían a los responsables criminales, lo que dejaba, por ejemplo, a salvo los bienes de responsables civiles subsidiarios. Ya en el 95 se cambió la disposición del decomiso frente al tercero, al que se protegía a este tercero añadiendo el requisito de la buena fe y la adquisición legal de los bienes, del tipo que fueran efectos, instrumentos o ganancias, siempre que el titular no fuera responsable del delito. Se entendía por tercero de buena fe aquel que cree que quien le transfiere la cosa es su dueño y que puede transmitirla y disponer de ella sin riesgo de que le reclamen o le disputan el dominio. Esto resolvía el problema de la aplicación del decomiso, pero añadía una pequeña dificultad en sede penal, que es el concepto de buena fe. Dificultad que se resolvió rápidamente porque la buena fe es algo habitual en el orden civil. El Tribunal Supremo Español afirmó que la aplicación del decomiso no estaba vinculada a la pertenencia del bien al responsable criminal, como sucedía antes, sino a la demostración del origen ilícito de ese bien o la utilización del bien para fines criminales, pero que se podía desvirtuar el decomiso de los bienes argumentando la buena fe del Código Civil, acreditando, al contrario, si queríamos desvirtuar la presunción de buena fe, que se trataba de un tercero aparente o un testaferro pues para encubrir la relación de los bienes con los hechos punibles. Así era hasta 2015. Hasta 2015 el criterio rector para el decomiso de bienes de terceros era, como digo, la buena fe. En 2015 cambia el paradigma siguiendo supuestamente las indicaciones de la Directiva de la Unión Europea de 2014, que es quien nos marcó en teoría el rumbo de la reforma, aunque lo que decía la directiva se vio completamente desbordado por la reforma que se hizo en España y en otros países también de la Unión Europea. Lo que pedía exactamente la Unión Europea, esta directiva de 2014, es el decomiso de productos del delito u otros bienes que directa o indirectamente hayan sido transferidos a terceros por un sospechoso o por un acusado, o que hayan sido adquiridos por terceros de ese sospechoso o acusado. Al menos, decía la directiva, cuando los terceros tuvieran o hubieran debido tener conocimiento de que el objeto de esa transferencia o adquisición era evitar el decomiso. O sea que
que ese decomiso tenía una finalidad fraudulenta, basándose en algunos hechos o circunstancias concretas, por ejemplo, que la transferencia fuera a título gratuito o por un importe significativamente inferior al valor de mercado, pero, añadía la directiva, sin perjudicar los derechos de los terceros de buena fe. O sea que para la directiva el concepto de buena fe debía ser respetado. ¿Qué hace el legislador español? Bueno, le da una vuelta de tuerca y en el artículo que actualmente regula este tema de el decomiso del tercero, el 127 quater del Código Penal, se separa de la norma europea porque prescinde completamente del concepto de buena fe. No solo eso, sino que introduce presunciones de mala fe. Así que aquí tenemos el primer problema de esta regulación del decomiso de terceros. Además, le da el decomiso de bienes de terceros un carácter potestativo frente al carácter obligatorio que tiene para la directiva de la Unión Europea. Quizás lo hace para equilibrar un poco la balanza y equilibrar su aplicabilidad frente o en todos los decomisos que se regulan antes, cuestión en la que no voy a entrar, pero háganse la idea de que si el decomiso de terceros es el quater, en el 127, en el 127 bis y en el 127 ter se va a poder aplicar el decomiso de terceros, o sea, en una colección amplia de supuestos. Quizá por esto se hace el decomiso de terceros potestativo y no obligatorio. Además, la directiva también consideraba, en un considerando, no en el texto legal, no en el articulado, que los estados podían regular este decomiso de terceros de forma subsidiaria, es decir, en caso de que no se hubiera podido decomisar al autor de los hechos. El Código Penal español no recoge esta opción porque dice que jueces y tribunales podrán acordar el decomiso de bienes, efectos y ganancias de los artículos anteriores transferidos a terceras personas o de un valor equivalente a los mismos. Es decir, no se configura de una manera subsidiaria, aunque sí potestativa. Esa última alusión al decomiso por equivalente de lo transferido a terceras personas siempre la he considerado, así lo recogía en mi tesis, y lo cierto es que no se ha resuelto este problema, que siempre la he considerado problemática y perturbadora porque aparentemente se puede aplicar a la vez el decomiso por equivalente al autor de los hechos y al tercero. Entonces tendrá un carácter, esta medida, claramente punitivo que supuestamente no debería tener el decomiso. Como les decía, aparte de prescindir del concepto de buena fe, se introducen presunciones y además se diferencian supuestos. En el primer caso, para los efectos y ganancias, el supuesto para el decomiso de terceras personas sea el conocimiento de que proceden esos bienes de una actividad ilícita o que una persona diligente habría tenido motivos para sospechar en las circunstancias del caso de su origen ilícito. Es decir, que se podía presumir en ese caso que el origen era ilícito, el origen de esos bienes. En el caso de los otros bienes, es decir, de los instrumentos, porque no hay otra categoría, en este caso el supuesto del decomiso es que la persona sabía que así se dificultaba su decomiso, es decir, se configura como una especie de encubrimiento o, de nuevo, que una persona diligente habría tenido motivos para sospechar que así se dificultaba el decomiso. De nuevo hablamos de presunciones. Estamos ante una muestra más, primero, del caos de la reforma de 2015, en este caso el caos terminológico, y además al tercero se le pasa de ver como un tercero de buena fe cuya presunción hay que desmontar, porque la buena fe se destruye, a lo contrario, una presunción de mala fe. Hay en todo momento una suerte de reproche al tercero, que tiene que estar vigilante ante cualquier transferencia o cualquier transmisión. Lo que habría que probar, según este artículo, es que la transmisión y la consiguiente adquisición se hizo con ese conocimiento del origen ilícito o con el conocimiento de que se obstaculizaba el decomiso. Y de no ser posible, que existían unas condiciones objetivas que permitían deducir esos extremos. Si no es así, si no lo entendemos así, se estaría cargando al tercero con la responsabilidad de probar algo que no ha pasado. Es decir, se le estaría cargando con una probatio diabólica.
Como el tiempo apremia, y ya por abreviar, lo cierto es que este cambio de paradigma en la reforma sí que ha tenido efectos en la jurisprudencia, que se ha deshecho de su anterior consideración de la buena fe. Si hasta 2016, estando ya la reforma en activo, pero bueno, no había llegado aún al Tribunal Supremo, decía que la buena mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos y es de libre apreciación por los tribunales, que la buena fe se identifica con la ignorancia de la existencia de vicios en el título de adquisición y que mientras la buena fe se presume, la mala es preciso probarla. Eso seguía sosteniendo el Tribunal Supremo el 2016 para el decomiso de terceros. El 2017 ya decía que la exclusión del decomiso de un bien exige la constancia de que pertenece a un tercero, entendiendo por tal que no contrae responsabilidad penal por el delito, y que tal circunstancia debe ser probada por quien alega ese dominio. Es decir, el tercero debe probar que lo es y debe probar que el bien le pertenece. Pasando ya a las presunciones, ya muy rápido en estos últimos minutos, hay una presunción, aparte de cómo se configuran esas supuestas, hay una presunción juris tantum. Se entiende que el tercero ha conocido o que ha tenido motivos para sospechar, o bien que los bienes procedían de una actividad ilícita o que se transferían para evitar su decomiso, cuando esos bienes o esos efectos le hubieran sido transferidos o a título gratuito o por un precio inferior al real de mercado. Esto, bueno, pues como les decía, destruye completamente la concepción de buena fe y además crea problemas de colisión con otras figuras que sí son delictivas. Tampoco nos dice el legislador, lo cual es un problema, cómo de inferior tiene que ser al precio de mercado ese precio para considerarlo una presunción de la mala fe del tercero. Ya como reflexión final, porque otro problema en el que no he podido entrar por problemas del tiempo, aparte de ese juego de presunciones, es que tal y como se configura, tal y como se regula ahora mismo el decomiso de terceros, choca con la regulación del delito de blanqueo de capitales, con el delito de encubrimiento, incluso con algunas formas de responsabilidad civil. Así que va a ser muy difícil saber en qué momento se debe optar por una o por otra, porque la prueba del decomiso de terceros puede ser directamente un indicio para imputar a esa persona un blanqueo de capitales. Eso depende de lo estrictamente o ampliamente que entendamos ese delito de blanqueo. Lo cierto ya como conclusión final es que en el sistema penal podemos encontrar toda esa escala de respuestas multinivel, como dije en su día, para el tercero que saca provecho económico de un delito. Puede ser autor de los delitos de receptación o de blanqueo, si se verifican todos los elementos del tipo. Esos bienes claramente pueden ser decomisables, además ahora más claramente que antes. Y cuando se trate de un delito del que pueda derivar responsabilidad civil, también podrá ser responsable civil o incluso partícipe a título lucrativo. La intensidad de esa respuesta penal dependerá de la fortaleza de la prueba, de lo que el acusador sea capaz de probar. Pero aunque descartemos la colisión con determinados tipos penales, es indudable que el legislador lo que ha querido es no dejar ningún espacio para el tercero, para poder atacar esos bienes relacionados con el delito desde todos los frentes, una acción que a todas luces ha sido desenfrenada, para algunos autores incluso esquizofrénica, y que ha dejado importantes problemas interpretativos a su paso. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su atención y siento no poder quedarme al resto de la sesión. Muchas gracias. Profesora Ana, muchas gracias una vez más por sus valiosas lecciones, no solamente impartidas aquí en la Universidad de Salamanca, sino también ahora a nuestro público de Libra. Muchas gracias. E retomando o português, gostaria de salientar aos senhores essa questão, né? Um dos motivos de ter trazido a professora Ana a esse evento é justamente essa área de estudo em que, de uma maneira ou de outra, quando se vai falar de UBO, deve ser considerada, na medida em que bens de terceiros, de alguma maneira, precisam ser afetados. Quando se tem o beneficiário final, muito provavelmente, sob o aspecto formal, a titularidade desses bens, ela não vai estar diretamente conectada àquele que se beneficia. Essa é uma das máximas que a gente consegue observar no processo e a professora Ana
ainda muito candente dentro das discussões acadêmicas. Delongas, devido ao tempo, passo a apresentar o nosso próximo painelista, o Dr. Martin Kenny, que é advogado e sócio de Martin Kenny & Co. Solicitors, das Ilhas Virgens Britânicas, com foco em insolvência transnacional e litígios comerciais complexos. O Dr. Martin também é membro do YCC Fraudnet e também é embaixador internacional do livro, tendo recebido o prêmio Pressy, considerado a mais alta honraria concedida pela Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, em reconhecimento à sua longa carreira de realizações na detecção e luta contra a fraude e a corrupção. Mr. Martin, once again, thanks for joining the event. You have the floor. Thank you very much indeed. It's a great pleasure to be here in Brasilia, in Brazil, from the British Virgin Islands. It's my first trip back since the pandemic, which has sort of vanquished my memory about travel. What I'd like to do for my 15 minutes of time is to try and compress in a story that would ordinarily take much longer to tell. But I want to try and provide you with a broader spectrum of a narrative of why we talk about UBOs and their importance, and the identification of the ultimate beneficial owners of wealth. Where did this idea originate from, and why do we care about it? And where are we today, and where might we be traveling in this area in the future? That's what I'd like to speak about today. So we'll go back in time. The notion that wrongdoers need to separate their identities from the wealth that they accumulate through fraud or corruption or tax evasion or all manner of unworthy economic activities is as old as humankind. There have been techniques used to distance, to create a break in the proximity between wealth that was illicitly earned and the wrongdoer involved for millennia. We have more recent examples in our own relative recent past. If we look at a character like Al Capone in Chicago, who was very good at murder for hire, and he was a good mobster, very successful. And when he was being investigated by the United States Treasury for tax evasion offenses, they discovered that he didn't own anything, even though he was one of the wealthiest men in the state of Illinois in the early 1920s. Well, how could that be? Well, he had his trusted adjuncts and dummies and frontmen, and they would hold the share capital in various single-layer companies in the state of Illinois and bank accounts across the state, accumulating many millions of dollars in the 1920s. That was a vast fortune. And you skip to the early 1930s, and there was a character called Meyer Lansky from New York who helped to establish, he was the banker for Murder Incorporated, the mafia. And he had a very simple structure in the Bahamas. He set up a Bahamian company in about 1932. It was owned by a Bahamian settled trust, which is basically an English law trust, well before they had sophisticated asset protection and secrecy laws of the Bahamas. He just decided, well, I'm going to go inform these things in the Bahamas, and maybe the FBI or no one will show up. And that was true. And he was able to help the mob accumulate vast resources in an untouchable environment. Now, in a more recent past, where we developed the lexicon KYC, what's that? Know your customer. And then the idea that, okay, how are we going to deal with huge money laundering issues in the world when the war on drugs in the 1980s under the Reagan administration took a hold? And in 1989, the Reagan administration persuaded the Group of Seven to form the Financial Action Task Force in Paris, the FATF. Initially, for the first 7 or 8 years, the FATF was basically a think tank, and they would come up with ideas on how to combat global money laundering, which at the time was defined purely as the concealment of the proceeds of transnational narcotics trafficking. It wasn't yet an all crimes form of definition of what was laundering,
proceeds of crime. That didn't happen until the late 90s. But in about 1996, the think tankers in the FATF had developed their 40 recommendations to combat global money laundering and to create a global standard and to try and persuade national governments to adopt these 40 recommendations in the form of legislation. And that's when we got to see these acronyms like KYC, Know Your Customer. So every banker and every trust company official or administrator and formation agent of companies, offshore and on, were ostensibly under the 40 recommendations, as enabled by domestic legislation, supposed to ferret out and verify who were the customers and to have some objective evidence in their file of their identities. That would be the UBO, the ultimate beneficial owner of a bank account, of a company, or as the case may be. That was going nowhere until a couple of prosecutors in Europe were added to the team in the think tank that was the FATF to try and actually come up with a strategy to implement and to compel, as opposed to persuade, all of the countries in the world to adopt this new global standard. And they came up in about 1998 with the blacklist idea. This was the idea that, well, those scoundrel countries or jurisdictions like in those days, the Wild West of the British Virgin Islands, where you could form a company. I recall getting a disclosure order in 1998 and serving it on a barman because he was running a trust company at the back of the bar with a fax machine. And he wouldn't know diddly about who was behind any company he formed. He didn't care, he didn't ask, he didn't even understand that he was supposed to ask because there was no legislation requiring him to ask who was behind the structure. He was just a barman selling whiskey at the 1 minute and then selling companies in the back room. Well, that was the Wild West in the offshore world, and it wasn't just in the BVI, it was SARC, it was Nevis, it was Panama, it was all over the place. So with the blacklisting, it kind of worked for a while until we had the terrorist attack on the Twin Towers in New York, 9/11, 2001, the introduction of the Patriot Act. The idea that the US Treasury got behind the 40 recommendations with a big club, and they would go to places like Belize, and they would, I recall very specifically, they said to the Belizean government, if you do not adopt the 40 recommendations of the FATF, tomorrow, we are going to shut down your banking facilities. You will not be able to correspond your banks with any New York correspondent banks anymore, because your banks don't have master accounts to the Federal Reserve System and will be shut out. Your economy will crumble and you'll have nothing. Well, guess what? The 40 recommendations were enabled through some legislation within a very brief time in Belize, and the Americans started using this model, the US Treasury did, all over the place. And that's why shortly thereafter, we have this global standard all of a sudden where asset tracing lawyers or victims' rights lawyers or law enforcement agencies in one country or the next could actually ferret out who is behind a structure, offshore or on. There were some pockets of resistance, however, under this new model, namely the height of hypocrisy was, of course, the United States of America. So on the one hand, the US Treasury was beating everyone over the head to comply with knowing their customer. So the BVI with 400,000 companies, that represents about 25% of the population of offshore companies globally. So it's about 2 million, quote, offshore companies. And we've got about a quarter of that in number, but probably the Virgin Islands has, I've seen estimates of upwards of 50% of the accumulated or aggregated balance sheet of assets offshore. So a lot of our companies are quite large in terms of up the value chain near the top of where the ultimate beneficial owner might be. But we switch over to the state of Delaware with 1 million companies. So you go there with a disclosure order in a fraud tracing case. One of the cases I worked on since 2007 in Brazil, in fact, a very large case, where we got stuck in Delaware because what do you get there? You go to the trust company and they don't know who the owners are. They don't even know who the shareholders, registered shareholders are, or the directors. All they know is they send a bill once a year for $200 to some law firm in New York
that is acting as an agent for presumably the ultimate beneficial owner of some chain. So we went forward in that case and had a big row in New York over privilege, and it took 6 months and a couple of $100,000 of legal spend to finally compel the law firm to actually disclose who their client was, and it was in fact Mr. Big, who we were chasing in Brazil, who we extended bankruptcy over as a result of that little row in New York. But that not every victim can afford $200,000 to go have a row with a New York law firm over the questions of attorney-client privilege and the ownership of wealth. So what's interesting is more recently, the US Congress has passed a national piece of legislation ostensibly to, I don't know, plug this hole. So now corporations in America are obliged in Delaware, in Nevada, in Alaska, in these sort of pockets of resistance for the dark arts, to disclose with FinCEN, which is the US Treasury's anti-money laundering data accumulation center, about who is the ultimate beneficial owners of Delaware companies now. But guess what? I, as a victims' rights lawyer, not invited to that party. We cannot get a disclosure order against FinCEN. Only law enforcement can do so. So you have to climb into a law enforcement case in Brazil or somewhere else and figure out a way to send an MLAT to the Department of Justice so you can get access to the UBO data behind Delaware companies in that route. So we're actually working on that now in a case from Switzerland, where we started a criminal money laundering case there, and we're working well with the prosecutors, and we suggested they send requests for UBO data at FinCEN through DOJ, and they've done that now, and it looks like we might actually be successful, because in Switzerland, a private victim of a fraud has every right to start a criminal case and has standing in the case as access to the records, including domestically collected bank records or other records, as well as the global ones that the prosecutors in Geneva or Zurich have a long reach for. So in other words, although the system that we've been constructed has inefficiencies, pockets of resistance, and problem areas in children, we can still usually find a way around in order to construct a model to get access to the UBO data. One of the most interesting debates going on now is a debate between whether we should have a system of controlled transparency of UBO identification data or unlimited transparency. What do I mean by that? Well, we have groups in London in particular with Global Witness, Transparency International, Oxfam, the Guardian newspaper, and Margaret Hodge MP of Labour Party in Britain's Parliament, who say that the BVI, the Cayman Islands, are centers of darkness, and that we should take all of our accumulation of 25 years of valuable investigative material called UBO identification data and just publish it, suddenly just put it out there, and that'll solve all the world's corruption and fraud problems. I say that that's a fool's errand, because as soon as you do that, you've now demolished the investigative value of 25 years of accumulated information. Because Al Capone, if you go back to the beginning of my talk, would take notice of that, and he would be given advance notice, because that's how these things always work, like in a year's time or so, we're going to publish all of your data. Well, guess what? The structure will get collapsed, discarded, and off he goes somewhere else in another part of the world where we don't have that issue. So I would argue that systems of restricted transparency or controlled transparency, where law enforcement, victims' rights lawyers with disclosure orders from judges should be the way to go. So you accumulate the information and you preserve its investigative value by not publishing it. As soon as it's published openly, it has no value in fighting fraud. So I would just say that the whole question about UBO identification material is tied directly to the need to attribute the ownership of illicitly earned wealth to wrongdoers or wrongdoing. And unlike when I first started doing this work in 1991, over 30 years ago now, we actually have material out there in most parts of the world that can help win cases. When I started, we didn't have very much at all. So a lot of good has been done by law enforcement, legislators, the FATF,
to allow us to have a good go against the other side. Thank you very much indeed. Advogado e administrador judicial, com atuação em processo de insolvência há mais de 20 anos, sócio fundador da F. Rezende Consultoria e Administração Judicial. Ele também é coordenador acadêmico adjunto do IBA. O Dr. Frederico Rezende também é International Fellow e membro do Conselho Editorial da revista Inson World, palestrante, mestre, professor de curso de pós-graduação, extensão e graduação. Frederico, muito obrigado. A palavra é toda sua. Vamos lá, boa tarde, Lúcio. Obrigado pela apresentação. Queria começar cumprimentando nossos presidentes, diretor institucional e presidente, o Cricor e o Rodrigo. Agradeço novamente pelo convite. É o 4º Seminário Internacional do IBRA que eu participo. Espero continuar participando sempre. Os eventos só melhoram a cada ano. É impressionante o nível de qualidade de cada um desses congressos, principalmente no conteúdo acadêmico e atual que eles acabam abordando, trazendo casos práticos, trazendo tudo que há de novo no contexto de rastreamento de ativos, esse ano nós estamos trabalhando com crime aquisitivo, mas vale lembrar que no ano passado, ligado diretamente com o evento desse ano, o nosso tema macro foi alcançando o beneficiário final da fraude. Não sei se muitos de vocês estiveram e está diretamente ligado com o nosso painel de hoje. E os 3 grandes tópicos que foram divididos entre os painéis, e isso vai ter direta correlação com o que eu vou falar aqui, a gente falou primeiramente no financiamento, né, no litigation funding. Depois a gente falou sobre a investigação forense, o que se demandava para encontrar esse beneficiário da fraude, tanto nacional quanto internacionalmente. E, por fim, a gente falou da desconsideração da personalidade jurídica para efetivamente alcançar esse beneficiário final da fraude. E quando a gente fala em UBO, e o nosso tema aqui foi aprimoramento normativo ou aprimoramento legislativo, a gente percebe que nós temos diversas legislações ou normatizações ao redor do mundo, seja na Europa, através das diretrizes da União Europeia, diretivas da União Europeia de combate à lavagem de direito. Eu enunciaria a 4ª, a 5ª e a 6ª, que trataram bastante sobre o tema de identificação do UBO, de criação de bancos de dados confiáveis para que você pudesse ter o registro e chegar efetivamente de uma forma transparente, segura e independente a esse UBO. E aqui no Brasil, acho que ninguém falou disso ainda, nós temos a Instrução Normativa 1863 de 2018 da Receita Federal do Brasil. Nessa instrução normativa, acho que ninguém conceituou ainda aqui quem é o UBO no Brasil, né? Quem é o beneficiário final, segundo a Receita Federal do Brasil, segundo essa instrução normativa 1863. Na verdade, o beneficiário final, segundo essa regulamentação que nós temos, é qualquer pessoa natural que tenha mais de 25% do capital da companhia ou que exerça direta ou indiretamente, ou que exerça um controle, tenha poder de nomeação dos principais administradores, enfim, ela tem um controle direto ou indireto e acaba sendo o beneficiário final dos resultados daquela companhia. O Martin relembrou muito bem, a partir de agora, a partir de um bom tempo para cá, acabou sendo um trabalho para as grandes corporações, para os grandes bancos, um trabalho extremamente árduo de compliance, de jurídico, para poder transacionar com outras companhias, uma vez que tem que se aplicar a regra do KYC, Know Your Customer,
right? Então, você precisa conhecer com quem você está negociando. Isso acaba recaindo no colo das grandes corporações, dos grandes bancos, como a obrigatoriedade de identificar com quem eles estão transacionando. Então, passa a ser um ônus a mais de compliance para as empresas para poder conhecer e ter acesso a esses dados de quem é o UBO da empresa que eu vou transacionar. Bom, mas se eu não tenho uma base de dados assertiva, se eu não tenho uma base de dados pública, transparente e independente para ter certeza de quem é o BO da empresa que eu estou transacionando, isso se torna extremamente complexo. Nós sabemos que o grande apelo das estruturas offshore ou de estruturas societárias com offshore integrando o grupo é justamente poder propiciar um sigilo. Não tem absolutamente nada de ilícito nisso, o empresário, o empreendedor, buscar algum tipo de sigilo para se proteger no mercado sem que, obviamente, cometa nenhuma ilegalidade ou nenhuma irregularidade. Todas essas legislações de combate ao crime aquisitivo, elas buscam evitar lavagem de dinheiro, corrupção, dentre outros ilícitos que podem ser praticados e normalmente são praticados usando veículos em que a gente tenha ações ao portador sem poder identificar, como o Martin bem mencionou aqui, sem poder identificar sequer quem é o diretor, quem são os sócios, quem é o sócio majoritário, e isso gera uma complexidade na investigação. Quando a gente entra para o cenário da insolvência, em que nós temos uma empresa com a falência decretada no Brasil e, como sócia dela, uma outra empresa que tem estruturas societárias offshore e que a gente não consiga chegar nos beneficiários finais dessa empresa, para que você consiga promover uma investigação em relação a isso, o Martin mencionou agora mesmo, gera muito custo financeiro. Você tem o litigation funding, pode ter litigation funding, mas pode não ter. Se eu não consigo investimento para ir até a jurisdição estrangeira, onde está sediada aquela offshore, promover todos os atos para investigar quem é o beneficiário final, obviamente que o prejuízo provavelmente vai ficar com a vítima, se eu não tiver recursos suficientes para promover essa investigação. Aí que vem a solução brasileira, que é interessante. Quando a gente fala em normatização, às vezes a própria jurisprudência ou a jurisdição resolve determinados problemas com bastante simplicidade. Se eu não vou adotar esse mecanismo mais oneroso de ir até a jurisdição estrangeira e promover toda essa investigação, será que eu tenho como adotar uma providência na jurisdição nacional e tentar compelir aquela empresa a apresentar essa documentação de uma forma crível, correta e honesta? Pela Instrução Normativa 1863, ela já teria a obrigação de ter apresentado esse UBO diretamente para a Receita Federal, mas o fraudador normalmente não cumpre regras, né? O fraudador normalmente desvia das regras. Então, como é que a gente faz para chegar nesse beneficiário final sem uma investigação extremamente custosa? Eu trago como referência aqui um caso que eu acredito que grande parte de vocês não conheça, mas aqueles que basicamente foi o leading case nessa matéria, teve participação do Martin também, teve participação do nosso querido Afonso Alves Braga, cujo irmão já foi palestrante aqui. O Afonso era administrador judicial, o doutor Rodrigo sustentou oralmente no STJ, o que gerou essa decisão que eu vou comentar com vocês. O caso era da falência da Petroforte, que teve extensão para diversas empresas nacionais e empresas que, em seu quadro societário, possuíam entidades estrangeiras offshore sediadas em diversos paraísos fiscais. E, com isso, o juiz estendeu a falência para diversas empresas em relação às quais havia indícios aparentes de participação na estrutura fraudulenta, e essas empresas, obviamente, vieram se defendendo: olha, no meu quadro societário não há nenhuma correlação ou identidade de sócios em relação à falida, portanto, eu não posso ter a mim estendida essa falência. E ficou essa briga de discutir quem era o sócio, quem deixava de ser sócio, e enquanto não houvesse uma investigação in loco, você não poderia determinar, in loco nas jurisdições estrangeiras, você não poderia determinar de forma precisa quem eram os sócios e se efetivamente
houve algum desvio, houve alguma ocultação de recursos destinado a essas estruturas offshore. E a decisão da ministra Nancy Andrighi, que foi essa decisão leading case, foi lapidar na solução de inversão do ônus da prova, que é a solução simples, rápida, desde que tenha indícios, desde que tenha algum tipo de demonstrativo já nos autos, que há uma participação contundente daquela empresa na fraude, no desvio de recursos, no crime aquisitivo, você inverte o ônus da prova para que ela prove quem são os sócios dela, se ela não indicou corretamente quem era o UBO. Então, prove quem são os seus sócios, não é fazer prova negativa. Muita gente confunde isso com o acusado não pode fazer prova negativa de que não cometeu um ato. Mas aqui a gente está falando de inversão do ônus da prova simplesmente para identificar quem são os seus integrantes do quadro societário, quem são as sociedades, os sócios, até chegar no beneficiário final da fraude. Eu vou pedir a Vênia aqui para ler 2 parágrafos dessa decisão, que são excepcionais para explicação desse mecanismo totalmente local, né, totalmente jurisdicional, e que acabou acontecendo, permanece acontecendo até hoje, para que você economize não só recursos, como tempo na individualização do beneficiário final da fraude. É necessário que a Securinvest não se limite a dizer que não participa do seu capital social. Por exemplo, é possível que as empresas Arnage e Brooklands, que eram as 2 sócias da Securinvest, empresas estrangeiras, tenham entre seus sócios outras pessoas jurídicas e que, indiretamente, seja possível identificar os 2 grupos econômicos. Assim, em lugar de dizer quem não são os seus sócios, a Securinvest, para eliminar os impasses quanto à questão, deve indicar quem efetivamente participa de seu capital social. Nesse prazo, a requerente deverá apresentar ao STJ documentos que demonstrem quem são precisamente seus sócios e, no caso de pessoas jurídicas, quem são os respectivos sócios, os sócios dos sócios e assim sucessivamente, de modo que seja destrinchada a cadeia societária até a indicação de todas as pessoas físicas que têm participação direta ou indireta no capital da sociedade. Então, vejam, com uma decisão de forma extremamente simples, ela compeliu, ela determinou aquele que se defendia de uma extensão da falência, prove quem são os seus sócios, que em sendo provado que, com base em toda a sua cadeia societária, até o beneficiário final da fraude, não há nenhuma relação com a falida, perfeito, a Vossa Senhoria está fora da extensão da falência. Mas se vier esses documentos e restar provado, permanece. Então, a inversão do ônus da prova realmente é um mecanismo que funciona também nessas modalidades de identificação do beneficiário final da fraude. Outra questão interessante, é muito bom participar, eu tenho 3 minutinhos, vou falar muito rápido, não sei se o Eronides já voltou aqui, quando a gente está num congresso, num seminário de faixa preta, né, basta você trocar 2 ideias com a pessoa que ele já traz um caso novo, já traz uma situação que participou. O Eronides me trouxe um caso do Banco Cruzeiro do Sul, que foi extremamente interessante também nessa questão de não quebra do sigilo, mas você oportuniza a que a parte identifique quem é o beneficiário final. De forma muito rápida, havia um agente fiduciário que tinha se habilitado na falência do Cruzeiro do Sul para participar dos rastreios. Esse agente fiduciário titularizava bonds emitidos internacionalmente e ele não individualizou quem eram os bondholders. Aí o juízo da falência determinou, você tem que individualizar quem são os bondholdings, porque não há legitimação extraordinária na falência e você tem que identificar quem está recebendo na falência, sob pena de haver violação do princípio da par condicio creditorum, fraudes e etc. Com isso, a decisão foi exatamente essa. Ele foi excluído da segunda lista de credores do AJ, agravou, pedindo para que fosse reincluído, e para que ele fosse reincluído, o tribunal determinou, para ser reincluído, precisa ser individualizado exatamente quem são os bondholders, ou seja, quem são os beneficiários finais do crédito que vai ser pago. Ora, se há sigilo no agente fiduciário,
Aos beneficiários bondholders, não há sigilo. Se ele quer receber, se ele entende que a quebra do sigilo vale para ele receber o dinheiro, ele se apresenta, autoriza o agente fiduciário a nominá-lo no processo, ou se ele não se apresentar, ele está fora do rateio da falência. Então, houve também uma inversão e uma não quebra de sigilo, mas uma autorização para que, se você quer participar de rateio, você tem que se individualizar e apresentar o beneficiário final para receber e receber licitamente. Bom, meu tempo está na risca aqui. Eu vou devolver a palavra para o Lúcio, agradecer pela atenção de todos. Como você mesmo colocou, né? Você é um dos faixas pretas que está aqui no nosso seminário internacional, que está desde o início, né? Também é um dos idealizadores do evento, que ano após ano vem trazendo essa soma de conhecimentos, essa soma de experiências e talentos para poder cada vez mais, de fato, buscar aquilo que o IBRA representa, né? Em relação ao rastreamento, à recuperação de ativos que de alguma maneira vêm sendo desviados. Também muito importante, né, na sua intervenção, o fato de você ter salientado essa existência de critérios materiais, segundo a legislação brasileira, para caracterizar um benefício owner. E assim como também a existência de um ônus para as instituições financeiras, no sentido de conhecer quem são os UBOs das contrapartes que ela vai contratar, né, e que vai se alinhar ao dever geral de transparência em toda e qualquer transação, seja ela pública ou privada. E aproveitando, já que a gente está falando de transparência, nada melhor do que anunciar o nosso próximo panelista, o Dr. Renato Capanema, né, que foi auditor federal na Controladoria Geral da União e atualmente é diretor de fiscalização na Câmara dos Deputados. Mestre summa cum laude em estudos anticorrupção pela International Anti-Corruption Academy, na IACA, na Áustria. E o Dr. Renato também é professor e pesquisador nas áreas de governança e integridade. Coordenou o Proética por mais de 6 anos e trabalhou na regulamentação e implementação da lei de corrupção. Também tendo atuado como representante do Brasil em diversos foros internacionais, como a OCDE, o G20 e a OEA. Dr. Renato, muito obrigado mais uma vez. Dr. Renato também é o diretor institucional, licenciado do IBRA. E agradeço a você também, como presidente do IBRA, pelo convite, e te passo a palavra. Obrigado, Lúcio. É um prazer sempre participar dos eventos do IBRA. Também estou desde o início, né, desde os primórdios, participando do evento, que está cada ano mais bonito, melhor organizado, se isso é possível. Agradeço o convite do Dr. Crico, Dr. Rodrigo, pai do ano. E espero poder acrescentar alguma coisa a esse painel, né, que realmente só teve faixa preta e agora quem fala por último ele tem um desafio maior, né, de tentar contribuir com algo ainda que não foi falado. Eu vou tentar trazer aqui alguns elementos, somente do ponto de vista das convenções internacionais, né, contra a corrupção, de que o Brasil participa, do ponto de vista do setor público, que talvez complemente um pouco a fala dos demais colegas. Enfim, a questão do beneficiário final, ele entrou permanentemente na agenda de corrupção, principalmente a partir de 2016, com o caso dos Panama Papers, né? E a partir dali, o Brasil, que faz parte de diversas convenções internacionais contra a corrupção, em especial da Convenção da OCDE, contra o suborno de funcionários públicos estrangeiros, passou a ser demandado em duas frentes distintas que eu queria trazer algumas perspectivas. A primeira foi justamente a regulamentação do que é o beneficiário final, né, a compilação das informações, a definição de critérios e transparência, né, pensando do ponto de vista mais interno. A Receita Federal cumpriu um papel importante nesse sentido. O Dr. Frederico trouxe aqui a instrução normativa. O Brasil ele atende boa parte das recomendações das convenções internacionais com essas regulamentações infralegais da Receita,
E hoje, talvez a discussão que remanesce, e adorei isso ter sido comentado pelo Dr. Martin, é justamente o embate entre a transparência ostensiva dos beneficiários finais, publica tudo, né, e a transparência controlada, voltada para os órgãos de controle e de enforcement, né. Há um projeto de lei atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados, que é o 248 de 2022, que justamente ele foi elaborado pelo pessoal da Transparência Internacional, naquela ideia de vamos publicar tudo, né? Enquanto hoje não está bem assim. Hoje é mais focado uma transparência controlada, restrita, voltada para os órgãos de enforcement, de controle. E gostei muito do argumento que o Dr. Martin utilizou, né? Eu, a princípio, seria favorável a dizer, olha, vamos dar transparência máxima, vamos publicar, vamos colocar na internet, porque a sociedade pode participar, mas há um risco, e foi muito bem colocado, de, inclusive, atrapalhar as investigações. Mas é essa discussão que está colocada sobre a mesa hoje, né? Que tipo de transparência deve-se ter, né? E há essas duas opções, há diferentes defesas com relação a cada uma delas. Então, essa é uma perspectiva das convenções internacionais, né? Definição, transparência, controle, acesso, e que o Brasil está seguindo. Agora, tem uma outra, que talvez não tenha sido falada aqui hoje, que tem a ver com os mecanismos de investigação do poder público, né? A gente está falando muitas vezes em casos de suborno transnacional, casos de corrupção transnacional, e o poder público ele é demandado a investigar e descobrir os casos envolvendo seus nacionais, sejam pessoas físicas, jurídicas, que atuam no exterior. E mesmo os casos de corrupção que acontecem internamente e que têm repercussões no exterior, né? Porque o dinheiro é enviado e por meio de offshores, ele vai sendo descaracterizado. Então, os mecanismos de investigação do poder público são colocados à prova nas convenções internacionais. E aí eu tenho algumas questões, a doutora Ana está aqui, que é uma grande especialista nesse assunto que eu vou falar, mas há uma série de questões que precisam ser melhor reguladas, ou melhor regulamentadas, o que a gente tem que pensar em como modernizar e como a gente pode trabalhar. Uma delas é a cooperação jurídica internacional. É algo que está sendo questionado, né? Até no âmbito da Lava Jato foi realizada muita cooperação que se diz informal. Há necessidade de que... Porque cooperação internacional ela é vital para que se descubra os casos que ocorram no exterior, né? Só que o tradicional, que é enviar via autoridade central de cooperação, enfim, se mostrou, né, ao longo do tempo, algo que demorava muito, que era muito oneroso, que nem sempre correspondia à dinâmica dos atos de corrupção, né? Então, houve uma necessidade de uma conversa mais direta entre as pessoas que estavam conduzindo os casos e os investigadores, principalmente dos Estados Unidos, né? E isso foi questionado, isso foi colocado, inclusive em várias decisões que revisaram condenações da Lava Jato, isso também estava sendo discutido, né? Então, a gente precisa trabalhar isso de forma normativa, a gente precisa dar segurança jurídica, se for o caso, modernizar os mecanismos de cooperação jurídica para que deem guarita, deem segurança jurídica para os investigadores, né? Esse é um dos aspectos que eu acho importante ressaltar. O outro, que também tem a ver com a parte investigativa, é entender que alguns mecanismos novos que foram trazidos por leis recentes, a lei anticorrupção, a lei de organização criminosa, acordo de leniência, delação premiada, também são formas ou mecanismos de investigação que têm que ser aprimorados pela legislação, né? Há uma série de conflitos de competência, há uma série de questões que têm que ser resolvidas. E eu estou hoje trabalhando na Câmara dos Deputados e vejo que há
bastante vontade por parte dos parlamentares de acabar com esses institutos, né? Se tem algo que eles concordam lá dentro, acho que é isso. Então, assim, se não for aprimorada a legislação para que eles efetivamente funcionem, há o risco, inclusive, deles serem abolidos no futuro próximo. E eles foram indispensáveis para a recuperação de ativos por parte do setor público nos anos recentes, né? E o último tema que eu queria trazer, que eu também acho que é importante, ainda mais na qualidade de membro do IBRA e na discussão que a gente sempre propôs de diálogo entre o público e o privado, é a cooperação do setor público com o setor privado para investigação e recuperação de ativos, né? O que a gente vê hoje ainda é uma grande dificuldade do setor público de fazer alguma contratação nesse sentido, né? Há uma série de limitações que são impostas pela legislação, e isso trava muito o papel investigador do Estado, né? O setor privado ele tem muito mais condição, mais expertise, ele está à frente do setor público para fazer esse tipo de investigação e de busca. Então, acho que a gente tem que repensar um pouco as normas que regem a relação público-privada e não demonizar, né? Entender que o setor privado pode sim ajudar, pode ser sim um grande parceiro, e para isso a gente precisa também de algum trabalho normativo para dar segurança jurídica a quem pretende fazer alguma contratação desse tipo, né? Acho que a gente tem muita lei hoje vigente, mas é um papel importante nesse diálogo público-privado, no combate à corrupção, também, de alguma forma, flexibilizar essas normas, né? A gente fala sempre em normas mais rígidas, controles, mais coisas, isso aqui que vai pegar, mas, na verdade, quando a gente flexibiliza, dá mais autonomia para os agentes públicos, inclusive para contratar privados, para trabalhar nesse esforço conjunto de investigação. Isso pode contribuir muito, muito positivamente para os resultados. Então, enfim, eu não tinha muito a que acrescentar, porque o pessoal falou tudo e falou tudo muito bem, mas acho que essa perspectiva ela tem que também ser colocada, né? O olhar do setor público nesse processo todo, os desafios que se tem e a importância de que existam normativos que balizem e deem segurança jurídica nesse processo. Obrigado.
Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados e, em instantes, daremos continuidade com o quarto painel.